Meu nome é Jorge Guilherme Medeiros, delegado de polícia de classe especial, aposentado, com especialização em psicanálise clínica e especialização em direito penal. Hoje falarei sobre a psicologia de Joseph Mengele. E começo esta pequena palestra tentando responder esta pergunta: foi Mengele um psicopata? Como todos sabem, Joseph Mengele foi um dos carrascos nazistas mais sedentários, mais sanguinários, do clã de Hitler. Joseph Mengele era de família rica, seus familiares eram proprietários de vários tratores na fabricação e venda de tratores na Alemanha. Mengele formou-se em medicina na Alemanha e depois fez pós-graduação, doutorado em antropologia. Quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, ele entrou no Partido Nazista e quando Hitler tomou o poder, veio ocupar o cargo de capitão e chefe do campo de concentração de Auschwitz. Mengele, como a maioria dos líderes do Partido Nazista, fisicamente não correspondia o padrão de raça pura que os propagandistas nazistas idealizavam para o povo alemão. Ele não era louro, nem dolicocéfalo, nem de olhos azuis. Mengele tinha uma estatura mediana, media 1,74 m, tinha cabelos escuros, parecia mais um italiano moreno do que propriamente um representante da raça ariana. O que caracterizou Mengele foi a sua extrema perversidade e as experiências que, além de mandar milhares de judeus para a câmara de gás, ele fazia dos seus prisioneiros cobaias para suas experiências científicas. Inclusive, por simples sadismo, contam que ele fazia experiência até desnecessária. Mudar a cor dos olhos das pessoas
injetar o vírus da varíola para contaminar prisioneiros, executar até mesmo com as próprias mãos de pistola alguns prisioneiros. Este monstro maligno era um psicopata a serviço do poder nazista. Inclusive, o que caracteriza o psicopata é a falta de afeto moral e ético, é a crise, a ausência de afetividade. Essa é uma das características principais do caráter psicopático. E Mengele foi um dos mais bárbaros criminosos nazistas. Quando encerrou a guerra, ele conseguiu escapar, vindo para o Paraguai e logo depois fugiu para o Brasil. Possuía passaporte falso fornecido pela Odessa e sua fortuna da sua família facilitou também a sua manutenção. Tanto assim que os últimos anos da sua vida ele vivia no interior paulista, numa casa simples, e trabalhava também como caseiro, e tinha um pseudônimo de Dr. Pedro. Até o último dia da sua vida, segundo a biografia romanceada de Neumani Pinto, o jornalista Neumani Pinto, que ganhou o prêmio ESSO de jornalismo, ele mantinha os ideais nazistas de pureza racial, de disciplina. Nele não havia nenhum aparência de arrependimento e às vezes tratava seus empregados, quando caseiros de fazendas, com certa rispidez e preconceito. Mengele faleceu aproximadamente entre 68 e 70 anos, afogado na praia de Bertioga, após ter tido um AVC. Nenhuma justiça, nenhuma prisão, ele pagou em vida. E tinha comportamentos complexos, como, por exemplo, ir à missa aos domingos, porque era católico. Apaixonou-se por uma brasileira de condição humilde, muito mais jovem do que ele, que demonstrou sentimento e dizem que o Carrasco chorou quando ela abandonou. Era muito vaidoso. Foi encontrado entre seus pertences várias fotos de várias posições, utilizando chapéu e de perfil, mostrando que era muito vaidoso no seu aspecto pessoal.
E era uma pessoa bem aparentada. Mas ninguém sabia que atrás daquela figura aparentemente calmo, que usava o nome falso de Dr. Pedro, de Senhor Pedro, se escondia um monstro mais ignominioso da Segunda Guerra Mundial, rivalizando talvez com o Hitler, o Göring, com o Heineken e outros carrascos nazistas como Barbie, Heydrich e outros monstros, porque o Partido Nazista era um partido formado por pessoas, de modo geral, desajustadas, que politicamente foram financiados pela burguesia alemã com o objetivo de controlar Hitler no poder, porque os comerciantes alemães e o povo alemão achavam que a culpa da hiperinflação alemã era dos judeus, porque eles ocupavam postos chaves na economia na época da Segunda Guerra Mundial, antes da ascensão de Hitler ao poder. Esse ódio racial paranoico de Hitler, que nós veremos futuramente quando eu abordar esta figura do mal. Mengele era chamado o anjo da morte, que com o polegar ele decidia a vida de milhares de pessoas que iriam para os campos de concentração ou ficariam nas câmaras de gás para serem eliminados. Isto em breve relato a figura desse psicopata, que tinha toda a característica de psicopata, que o psicopata independe da sua capacidade intelectual, que permanece sem perturbação, ele raciocina bem, tem consciência do que está fazendo. O que caracteriza principalmente o psicopata é a falta de ética, a falta de sentido moral, falta de sentimento de culpa pelos seus erros. Por isso que o grande psiquiatra inglês Maudsley fez uma abordagem no seu livro chamando esses indivíduos psicopatas de loucos morais. É isto, em resumo, a personalidade deste monstro maligno chamado Joseph Mengele.